Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? 4 meses de pandemia, 4 meses usando máscaras, não é verdade? Hoje nós vamos falar de um assunto relacionado exatamente a essas questões do uso contínuo das máscaras, né? Que nós estamos usando já há tanto tempo e algumas patologias acabaram surgindo. Eu convidei hoje a doutora Karine para estar conversando esses assuntos, o excesso de uso das máscaras, necessários, obviamente. Olá, doutora, tudo bem? Oiê, E aí, Doc! Tudo bem? tudo em ordem? Tá tudo azul aí? Pelo jeito tá tudo azul, hein? Tá, Tá tá tudo tudo azul. azul, nós estamos tudo de azul. Ótimo. Levantar o astral, tem que estar colorido, né? Porque Isso quatro aí. meses, 4 meses usando máscaras é impressionante, né? Esse tempo todo. Não Obviamente que é? é necessário, está indo tudo bem, os casos estão realmente daqui a pouco chegando na curva, né? Muitas mortes, infelizmente, mas nós vamos falar aqui de um É. assunto relacionado. Doutora Karine, se apresenta para a gente, para quem não te conhece, por favor. Oi, pessoal, estamos aí no Insta, né, da Clínica Otávio Macedo, Ibope puro, né, doutor Otávio? Sim, Eu sou Karine, trabalho aqui na clínica há alguns anos já com o doutor Otávio, faço parte da equipe de dermatologistas, junto com a Paula, Bruno, Cris, Marizinha, que é um ícone, né, nosso. sim. Não pode nos E abandonar. não pode nos abandonar, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, perguntem tudo, né, Sim, doutor? vamos lá. A Gabriela Munhoz, do Rio de Janeiro, já está aí. É uma das primeiras. Ela faz uma live maravilhosa aos Ah, sábados. eu Depois a gente sei. fala. Ela atualiza tudo sobre Covid, já está na 15ª. E daqui a pouco ela vai falar sobre lactobacilos. Mas então, pessoal, Adoro. nós vamos falar então das patologias, né? Que tanto o uso de máscara, que é necessário, esse uso Sim, contínuo, acabou causando, principalmente nos heróis, né, digamos assim, os médicos de frente que estão ali realmente trabalhando, os enfermeiros e tal, que tem bastante, tiveram bastante casos, né? Trouxe até aqui uma foto desses heróis. Cadê as fotos aqui? Com machucados horríveis, além de hematomas. Olha só. Olha isso, né? São realmente pessoas que estão na linha de frente de toda essa tragédia e que são realmente sofrendo bastante. Essas lesões, doutora, o que você chegou a ver de perto? Descreve para a gente mais ou menos essas lesões traumáticas, né? então, essas lesões eu tive também, doutor. Nossa! Eu vou, eu vou dar o meu testemunho. Assim, quando começou a pandemia, né, nós tivemos contato com pessoas que testaram positivas e eu tô com a minha mãe, de 85 anos, na minha casa e eu gripei. Então, eu fiquei 15 dias com a N95, que eu não tirava nem quase para dormir, isolei de quarto, tudo, mas eu fiquei com uma escara bem importante, né, uma exulceração que a gente fala, bem importante aqui na região nasal, porque o metal, né, doutor Otávio, esse Sim, metal ele pega e pressiona. E sim. aqui também nessa região, como mostrou nas fotos, né, o fato de apertar, né, para ter essa maior vedação, Uhum. também incomoda muito e começa a eczematizar a pele. Então Sim. foi bem difícil. Depois tratei, enfim, né? Nós Uhum. podemos Uhum. abordar isso, Sim. mas é bem desgastante, Sim. porque oclui essa sensação de oclusão e comprime, né? É, E pela nossa segurança, a gente quer dar o melhor. Então, a gente tenta não lógico. tirar isso Uhum. para uma pele saudável. Eu li que tem um limite de horas. Então, você ficar 12, 24 horas, isso não é saudável de maneira nenhuma, né? Claro, você transpira, aquilo não é eliminado, quer Sim, dizer, quando não é de algodão, sim, e aquilo sim. favorece a instalação de bactérias e fungos e tudo mais. Olha, a Sim. Silvia aqui tem uma pergunta, ela perguntando, com o uso de máscara, é legal usar filtro solar com cor neste momento? O que você diria para ela? Pois é, vai Silvia, mostrar tudo, né? Silvia, minha linda, é assim, os estudos mostram que qualquer coisa
que prejudica aquele filtro da máscara, não é bom você usar. Então, a máscara ela tem um filtro. Esse filtro tem que estar intacto para ele ter aquela proteção, né, doutor Otávio? Então, o filtro com base, o fato da base, a base é um pó mineral, né? Ou pó, ou base. Isso suja esse filtro, então você perde essa eficácia. Nós não orientamos maquiagem de forma alguma, até porque aumenta o poder de oclusão, né, doutor Otávio? Então, um filtro solar, ok. Um hidratante levinho, ok. Mas nada com cor. Então, make, pessoal, não combina com máscara. Só Sim. área dos olhos. Aí E outra coisa, às vezes a gente vê, por exemplo, uma consulta de telemedicina, a pessoa não precisa estar maquiada, né? Convenhamos. Então, a maquiagem, se você tiver um trabalho, um web seminar, realmente você está dando aula, você vai ter uma apresentação social, ok. Mas a maquiagem, eu acho que é momento de deixar a pele respirar. respirar. Com essa questão da oclusão, tantas horas, né? Eu acho que as pessoas precisam realmente. E como você falou, o filtro solar é muito, muito importante, porque a radiação, essa luz aqui do iPad, do iPhone, ela influencia, e principalmente as pessoas mais morenas que têm uma tendência a manchar, mas todos devemos usar o filtro sim. E como essa máscara acaba irritando, é importante hidratar com o veículo certo. Então, as pessoas com pele oleosa têm medo de hidratar porque acham que vai dar mais acne, né? Quais são os veículos mais adequados, doutora? Então, nós gostamos do cero, gel creme, creme gel, aqueles mais levinhos, né? Nada em creme muito pesado, untuoso, porque obstrui mais os poros. E como nós lemos, né, doutor Otávio, naquele artigo do New York Times, a máscara, ela já faz uma oclusão. Então, é semelhante quando você passa um creme nos pés e fecha com esse Magipack e com a meia, isso penetra muito mais. Então, nós não queremos isso, né? Nós queremos uma hidratação, mas não queremos penetrar muito produto ali, né? E a diferença, estão perguntando a diferença das máscaras. Então, tem essas nossas mais tradicionais, que aí para médico mesmo, que é N95. Mas no dia a dia, as pessoas podem usar a máscara de algodão, obviamente as de microfibra. A gente prefere as de algodão, mas que seja dupla. O ideal é que ela seja realmente dupla. E se conseguir colocar ainda aquele papel de filtro, seria interessante as 3. Mas, de preferência, algodão, porque você vai conseguir lavar. E lavando, isso é como lavar roupa íntima, gente. Eu acho que as pessoas têm que entender que tem que lavar todos os dias e fazer uma troca dessas máscaras, né? E eu acho que tem que tomar cuidado com os produtos também de lavar, né? O que você acha? E muitas dessas máscaras já vêm com filtros separados para você ir usando. Então, você vai trocando esse filtro justamente porque suja. E quando suja, isso não é tão eficaz na proteção, né? E a lavagem também, claro, porque é água e sabão, né, doutor Otávio? Corrente é água e sabão. Exatamente, com certeza. E tomar cuidado com os amaciantes, né? Quem já é alérgico ou é atópico, lavar as máscaras, evitar esses amaciantes, porque é uma forma de evitar a dermatite de contato, né? Que a gente vai estar falando aqui da barreira, que às vezes é agredida e tudo mais. O Ricardo está perguntando se a máscara favorece o aparecimento de acne. Então, aqui nós vamos conversar de alguns assuntos. Hoje eu coloquei lá no Instagram, vocês tiveram piora da pele durante a pandemia? 63% sim. E aí eu perguntei também, todo mundo, acho que queda de cabelo foi a primeira queixa, a segunda é realmente acne, a terceira as dermatites, eczemas, herpes, herpes zoster, e as psicossomáticas, né? Vitiligo, psoríase, etc. Logicamente, sim, nós percebemos que o aumento de acne acontece por causa desse abafamento. Então, essa pele está respirando, ela molha, ela fica úmida, ela favorece em pessoas que têm a tendência à acne a ter um quadro realmente pior. Que é diferente do masquiné. Daí a gente vai explicar mais adiante. Eu acho que a gente podia iniciar falando de acne tradicional. Fala um pouquinho, doutora, sobre a acne vulgar. Mas o senhor que é um especialista aí. Você é ótima aluna. Acne, oh Jesus, olha a responsabilidade. O que acontece, né, doutor Otávio? As peles estão muito reativas, né? Nós temos recebido várias consultas aí. O estresse é um gatilho.
gatilho, né? Então, assim, a pele que ela é mais oleosa, que ela já tem essa tendência de ser mais seborreica, ela tá pior, né? Igual a pele com rosácea, que é aquele vermelhão, tá pior. A pele que tem dermatite atópica, que é aquela alergia, tá pior. Então, especificamente com a acne, o que que acontece? Tem esse aumento, ocorre esse aumento da oleosidade da pele, né? E uma obstrução também. Porque o que que acontece? As pessoas não estão comendo corretamente, elas estão fora da dieta. Mudou todo o seu habitat, toda a sua estrutura, né? E às vezes você descuida de tudo isso, da parte também de cremes de skincare, porque às vezes acabaram tudo isso. Então a pele sente, com toda essa parte hormonal aí, esse acne da mulher adulta é muito comum, né? Essa parte hormonal, as mulheres têm sentido muito. E aí começa essa obstrução, essa rolha córnea, junto com a oleosidade, começam as pápulas, pústulas. E aí com a máscara, isso agrava, porque a máscara obstrui, a pele não respira adequadamente, né? E aí você fica... Você não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Então, para nós, assim, como nós temos muitos seguidores que não são médicos, eu coloquei um filminho aqui para explicar exatamente o que é, como forma a acne. Então, presta atenção nesse filme que a gente vai colocar e, em seguida, nós vamos explicar tudo isso. Então, a acne, o vídeo, eu acho que o áudio não está saindo, né? Vocês veem, então, a formação da glândula sebácea, que deve excretar esse óleo para a pele normal. Então, isso é normal, a pele brilhar por causa do óleo. Só que na acne, quem tem tendência à acne, esse óleo não vai conseguir sair. Vocês estão vendo ali que vai entupindo esse poro, né, de gordura, de células de queratina, que vai formar o famoso cravo. Então, o cravo é essa lesão inicial. Não existe acne vulgar sem o cravo. E aí, aqueles verdinhos ali são as bactérias que vão infectar todo esse material, esse substrato, e dar a famosa espinha, né? A pústula. Que vocês veem ali, se ela for espremida, causa uma cicatriz. Quando a gente fala não cutuca, é por causa de cicatriz. Então, a acne, sim, tem tratamento. Você precisa procurar um dermatologista para conseguir ter essa questão bem resolvida. Então, como vocês perceberam, a acne, inicialmente, ela é com um cravo. Não existe acne sem o cravo. Diferente de outras patologias que a gente vai falar, da rosácea, da dermatite perioral, que elas não têm essa lesão inicial, que é o comedão. O nome científico do cravo é comedão. Ele pode ser fechado, que é aquele cravinho branco, ou aberto ou preto. E o cravo preto não é sinal de sujeira, porque muita gente tem esses cravos pretos e vão lá, esfrega, para tentar limpar. Gente, cravo preto não é sujeira. Sujeira você vai limpar só em cima, é mais lá embaixo. A gente precisa de medicamentos. Famílias que têm acne, se o pai ou a mãe tem acne, um dos filhos pode ter. Então, o primeiro sinal, vai procurar o dermatologista. Tenta não usar remédios caseiros, né? O remédio do vizinho, porque não vai dar certo. E aí, conta um pouco a evolução dos outros graus de acne, doutora. E depois não cutucar. Sim. É muito importante não cutucar, não mexer, principalmente a pele morena. Vi que a Simone entrou aí, ó. Simone Cury manipulou a pele ficou toda marcada aqui, não pode. Porque aí depois veio desesperada para clarear, né, doutor Otávio? Porque pigmenta, né, gente? Não pode cutucar. E aí esse grau, esse acne comedão, que é o cravo, é o grau 1. Aí vai para o grau 2, que é aquela pápula, né? Aquela bolinha mais altinha. 2 para 3 com um puizinho. 2 para 3. Aí o 3, aquele nódulo, sabe, gente? Que dói, que geralmente nós temos que entrar com o Roacutan, né, doutor Otávio? Que é mais inflamatório. Mas tudo tem tratamento, é procurar, que a gente adequa tudo. Procurar um bom dermatologista, né? A Ana Rita está perguntando, a acne na reposição hormonal, quando se toma hormônio? Sim, boa pergunta. Existe também uma outra categoria de acne, que é a acne da mulher adulta. É aquela acne que depois dos 20 anos, 22, 25, a mulher começou a ter essa acne que não teve na adolescência. Então, essa acne ela é hormonal, precisa pesquisar ultrassom para ver se não tem cisto de ovário, se não tem um aumento de outros hormônios masculinos, e aí detectar. E aí os tratamentos da acne da mulher adulta, o que nós usamos, doutora? Principalmente.
a via oral de tomar, nós gostamos muito Sim. da espironolactona, que é um antiandrogênico. Uhum. Então, a medicação inicial é um diurético, mas nós adequamos a dose para ter esse efeito hormonal antiandrogênico. Gostamos muito de associar com zinco, né, doutora Otávio? Vitamina Sim. A também. E tópicos aí é o universo, né? O famoso ácido retinóico, adapaleno, associado aí com peróxido de benzoíla. Então, todos esses ativos para, às vezes, um antibiótico, se já tiver aquele grauzinho de pústula que eu falei, tem que associar um antibiótico oral ou tópico. Uhum. E toda E uma tem lasers rotina também. aí. A gente vai mostrar alguns lasers que podem ser usados. E tratamentos estéticos. Só que antes eu vou chamar a minha amiga, a doutora Gabriela, que vai falar um pouquinho de umas dicas de acne com os probióticos famosos. A doutora Gabriela é uma especialista nos probióticos, lactobacilos, ela estuda muito, é referência no Brasil, dá palestras fora, e eu pedi para ela falar um pouquinho para a gente. Eu acho que não está saindo o som, né? Ou está saindo? Não tá Não. saindo o som. Ah, não saiu, Gabriela. Ela, bom, enfim, ela falou para a gente que, na verdade, aqui no Rio de Janeiro também piorou, como aqui nós vimos alguns casos, e ela sugere o uso dos probióticos, né? Dos pré e dos probióticos, que nós sabemos que a imunidade acaba realmente sendo muito importante e... Ah, Não tá. não? Não, Doc. Não tá saindo. Eu estou ouvindo. Então, Tá? nós precisamos... Aqui não. O pessoal tá ouvindo, gente? Vocês ouviram o que a doutora está falando ou não? Não. Não? Tem som. Ah, Feedback. então tudo bem. Então, foi só a presença dela. Valeu, doutora Gabriela, mas eu estou passando aqui Linda! a informação da querida Gabriela, falando então. Por quê? Nós sabemos que essa desbiose, né, esse equilíbrio das bactérias, hoje em dia é responsável por várias situações inflamatórias. Então, é importante a reposição, né, além da alimentação, das trigas, da alimentação mais rústica, da alimentação mais natural, mais orgânica, para esta população de bactérias fique o mais florido possível, que vai nos dar uma defesa melhor. Quais são as mais importantes, doutora? Nós gostamos muito de manipular, mas eu chequei no Probiatop que tem pronto, tem os principais, que são os lactobacilos, que tem várias cepas, bifidorraminosos, e os bifidobacterium. Então, é muito importante essa variabilidade, né, doutora, entre lactobacilos e bifidobactérios. E isso vai gerar essa melhora dessa imunidade aí, melhorar essa cepa intestinal e vai melhorar essas doenças rosácea, acne, dermatite, que tem essa imunomediação, né? É muito, muito importante. Sim. Amanhã eu vou fazer um GTV, daí a gente coloca a doutora Gabriela falando e até a doutora Doris de Nova York. Mas resumindo, o Probiatop é uma boa dica, né, doutora Otávio? A gente gosta bastante. Ou manipular isso. Ah, sim, sim, porque hoje em dia, aquela live que nós fizemos sobre probióticos fez um maior sucesso, quer dizer, as bactérias. O cérebro tem 2, 3 quilos e nós temos 2, 3 quilos de bactérias no intestino que são super importantes para a nossa defesa. Bom, falando aqui, a Silvia Bonfiglioli está falando que os poros estão mais dilatados. Você sugere alguma coisa para ela? Silvia, tá nada, você é linda. Mas nós gostamos aqui de algumas tecnologias, né, doutora Otávio, para poros. I love Fotona, Silvia. Tem o Tixel, que é uma plataforma também, que não é um laser, é uma tecnologia com termoporação que melhora cicatrizes, poros, melhora a formação de colágeno. Então, a associação de técnicas, né? Medicamentos, o Rocutan também nós gostamos muito, que o senhor é fã, né? Para melhorar essa textura dos poros. Vamos lá, vamos lá. A Silvia está assim, agradecendo e os filhos dela tomaram a isotretinoína, tiveram realmente uma resposta muito boa. Vamos falar um pouquinho daquelas cicatrizes de acne que muitas vezes se não trata, né? Se não trata... A Juliana, mandando um beijo aqui para todos nós, mandando um beijo, Juliana.
Eles falaram que não tinha som. Então, amanhã eu vou colocar esse som da doutora Gabriela, da doutora Doris, que fizeram grandes depoimentos aí para mim. Vamos falar um pouquinho dessa acne mecânica, né, por oclusão, que é, na verdade, o que está acontecendo com o uso das máscaras. Isso. Então, essa oclusão mecânica, existem outras acnes também causadas por oleosidade excessiva, tudo que tampa os poros, que não deixa essa pele respirar, isso vai acontecer. Então, aqui a Aline também estava falando que só tinha pele oleosa, começou a ter mais. Imagina o calor, né? Você transpirando, você falando horas e horas. É como se fosse um jogador de futebol. Você está no campo suando, 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 só que você não tira aquilo tudo. Uma dica que eu acho que é bem legal é usar essas águas micelares. Então, durante o dia ali que você para um pouco, tira a máscara, né? Aliás, a máscara tem que ser colocada e tirada de uma forma, né, perfeita para higienizar, inclusive na hora de pôr e retirar. A água micelar, eu acho que ela pode dar uma ajudada, acalmando e limpando um pouco essa área, que é onde mais está produzindo a transpiração e favorecendo a infestação de bactérias e fungos, etc. Lembrando que naquele filmezinho que a gente mostrou, a bactéria específica da acne vulgar é o Propionibacterium acnes, né, que é típico, tradicional, e ele precisa ser combatido quando a acne está no grau 2, quando é pústula. Por isso que nós optamos, às vezes, por antibióticos via oral tópico. Fala um pouquinho de antibióticos na acne, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Gostamos, né? Mas precisa selecionar bem, precisa ter esse acompanhamento dermatológico. Quando é esse grau que tem essa pápula, com pústula, um quadro maior, né? Não às vezes duas, né? Então, às vezes a gente opta por entrar quando tem um quadro maior com oral e quando é pouquinho, às vezes nós podemos colocar o tópico na receita. Mas isso muito bem selecionado para não criar resistência, porque o que acontece é que as pessoas usavam muito empiricamente e aí teve uma resistência das bactérias a esses antibióticos. Então, tudo com critério. Exatamente. E a gente gosta muito do peróxido de benzoíla. De benzoíla. O peróxido de benzoíla, ele é uma medicação que a gente gosta bastante. Existe até produtos com 2,5. Tinha até uma pergunta aqui que fizeram. Apareceu uma pustulazinha. Posso usar peróxido de benzoíla? Eu acho que 2,5. Sim, se tiver algum receituário, ok. Mas acima de 5% tem que ser prescrito pelo dermatologista. E ele irrita. Então, nessa situação, com o uso das máscaras, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses produtos de ácido salicílico, peróxido de benzoíla e tudo mais. Já que você falou de antibiótico, acho que uma alternativa que nós temos no tratamento para evitar o antibiótico é tratar com o nosso queridinho, que é o laser fotona. Então, explica, doutora, qual é o comprimento de onda desse? Então, o laser fotona é uma plataforma, e aí para acne, rosácea, para melhorar esse efeito inflamatório, né, que essas patologias levam na pele, nós gostamos de usar uma ponteira, que é o laser GND-YAG, que tem esse efeito anti-inflamatório. Então, fazemos várias passadas em vários sentidos para melhorar essa inflamação. E melhorando também a parte vascular, no caso da rosácea, isso melhora muito, né? Esse flush, esse vermelhidão. E no caso da acne, como um efeito mais anti-inflamatório, né? Uhum. Então, é muito importante. Nós gostamos muito, né, doutor Otávio? Sim, eu acho que é uma alternativa, porque a gente não tinha isso há alguns anos atrás, né? Não. Então, uma acne dessa, pustulosa, super inflamatória, ela não pode ser traumatizada, não pode ser mexida. A limpeza de pele tem que tomar super cuidado. Eu acho que é uma alternativa de tecnologia, que cada vez está mais avançando, porque não lançar mão dessas tecnologias é não invasivo, essa pele não vai ter um downtime, quer dizer, você pode voltar às suas atividades normais, não é um laser que queima, não é um laser de CO2, que daí seria para cicatriz. Aqui nós estamos falando da evolução do processo inflamatório, da acne tradicional, bem inflamatória, né? Existem alguns medicamentos que causam a acne. Você poderia falar para a gente quais são os que pioram, né? Que a gente tem que tomar um cuidado para... Vitamina B12, as vitaminas, aí precisa ter cuidado. Muita gente pergunta, engorda, piora a acne, a B12 é um grande vilão. Essa parte de quem faz tratamento para transtorno bipolar, o lítio, alguns antidepressivos. Então, esses medicamentos, tanto para queda de cabelo, viu, gente?
Já Sim. estão puxando o link, piora a queda de cabelo, piora essa parte. Então, medicamentos é muito importante, né? Quando vir em consulta, avaliar o que toma certinho, porque Uhum. tem tudo a ver, né? Pode estar piorando sim. Sim. No A geral, Nelly mais Pereira antidepressivos para transtorno bipolar, anticonvulsivante também, lembrou? anticonvulsivantes. Exatamente. É. A Nelly Pereira está falando e a Juliana que começou a tomar os probióticos com a gente. Então, que bom, continue mesmo. A Nelly Pereira, a gente vai fazer segunda-feira uma live diferente, surpresa. Vai ser super, super diferente. A Ai, Nelly adora fotona, amo fotona, todo mundo ama fotona. Vamos fazer fotona lovers aqui, porque é incrível. Olha aqui, todo mundo falando do fotona. Na verdade, eu acho que é um grande avanço nesses últimos 4, 5 anos. É uma plataforma que tem tanta variedade. Nós tratamos rejuvenescimento, estimula colágeno, pode fazer depilação tudo. robótica, enfim. E essa nova plataforma também trata os pigmentos, né? O Stalwalk. Vamos falar um pouquinho ainda dos tratamentos de acne tradicional. O que, que a gente pode fazer, assim, a rotina. Então, o paciente chegou com uma acne grau 2. Não é ainda aquela cisto, nódulo cística. Qual é a sua conduta? Além dos medicamentos, que tipo de procedimentos pode ser feito? Nós já abordamos essa parte de medicamentos, então aí a gente vai para o que é um combo, né, doutor Otávio? Não adianta você tratar só, às vezes, a parte de medicamento e não melhorar essa pele. Então, número Uhum. 1, campeão, limpeza de pele. Vamos avaliar a limpeza de pele, equipe maravilhosa, Sul, Tassi, limpeza de pele, luz. As luzes agora estão muito na moda, né? Nesse último Incas, agora foi um show falando sobre luz, como esse efeito anti-inflamatório, os LEDs. Gostamos muito LED azul, LED vermelho, né? O Uhum, azul uhum, para quelar essa bactéria da acne e o vermelho para melhorar essa inflamação. E aí nós vamos abordar. Tá mais inflamado? Vamos para a linha do Fotona, laser ND e AG para melhorar essa inflamação, esses nódulos. Tá mais uhum, cicatricial? Vamos para a linha do Tixel, que é uma plataforma de termoporação que melhora a cicatriz, microagulhamento para cicatriz, adoramos o microagulhamento. uhum. Tá na parte mais de hiperpigmentação, tá mais mancha, né? A pele morena, eu vi uma pergunta, por que ela É moreno. hiperpigmenta, né? Sem Uhum, mexer. Excesso de melanina, né? A pele morena tem muita melanina e é uma pele que pigmenta exatamente por isso. Então, aí uhum, nós vamos para a parte dos clareadores, né? O Fotona Star Walker, para clarear as manchinhas, a pigmentação, melhorar tudo isso. Então, uhum. cada grau a gente vai triando, separando bonitinho. Sim, a pele negra, inclusive, é bom lembrar, com esse uso das máscaras, o simples Isso. fato da pele ter ficado irritada, avermelhada, ela pode Pode pigmentar. pigmentar. Eu sempre falo para meus pacientes, o que o dia for vermelho pode ficar marrom, porque é o que nós chamamos de pigmentação pós-inflamatória. Então, isso acontece mesmo. Obviamente, as pessoas morenas, as pessoas que têm mixigenação de raças na família, podem pigmentar. Então, a gente usa normalmente uma rotinazinha menos irritante, tipo um ácido glicólico, tem que associar eventualmente alguns peelings leves, e esses lasers de última geração, dos picosegundos, do Stalwalker e tudo mais, que vai ajudar sem grandes agressões, porque as peles morenas não podem ser agredidas para não responder ainda mais com pigmentação. A O Cristina, menos é mais, né, doutor? Menos é mais. não vamos agredir, não vamos agredir. Cicatriz de acne. Vamos mostrar aqui. Eu tenho um videozinho, então você falou de cicatriz. A gente pode começar com as cicatrizes mais superficiais. Elas Isso. podem ser tratadas com peelings, com ácidos. Nós gostamos, então, de 3 tecnologias. O microagulhamento tradicional, que vai promover o sangramento. O microagulhamento híbrido, que é com radiofrequência que não sangra, que eu vou mostrar, e o Tixel. Então, o primeiro que a gente vai mostrar, vamos mostrar aqui esta primeiro videozinho, que é, na verdade, as agulhinhas com radiofrequência. Nós chamamos esse aparelho de Voluderme. As aplicações delas são feitas com pomadinha anestésica e cada agulhinha vai ali na derme, aonde a cicatriz está acontecendo. Nós queremos estimular a formação de novo colágeno através desse microagulhamento. Então, é um procedimento super tranquilo. Nós usamos, inclusive, para tratamento de rugas também, para melhorar a qualidade de pele.
Então, essa é uma das grandes opções que temos, que é o microagulhamento. Quantas Rugas sessões são periorais, necessárias? Quantas acne. sessões? Exatamente. Qual a sua experiência com o microagulhamento Voluderm? O que você acha? Conta pra gente. Então, eu gosto do Boluderm, é uma tecnologia, eu acho que essa tecnologia de microagulhamentos microagulhinhas é bem difundida, a dor é suportável e você pode fazer um full face no rosto, isso que eu acho bem interessante, para tratar os craqueladinhos aqui na área dos olhos, né? Nós temos uma live só sobre isso e eu falei dessa tecnologia, esses craqueladinhos ao redor da boca e no geral, porque ele estimula a formação de colágeno, né? Essa microinjúria, a microagulhinha, ela leva essa formação de colágeno. Então, eu gosto muito uma sessão a cada 20, 30 dias, 3 a 4 sessões. Eu acho o resultado bem interessante. Para uma E agora pele eu vou não mostrar. muito madura, uma pele, né, doutor Otávio, não muito madura, uma pele que não tenha muita flacidez. Exatamente. Eu acho que Gosto sempre muito. a análise, né? Se nosso primeiro Isso, contato na história, na anamnese com o paciente, a gente vai fazer sempre um programa. Nunca é isso. tudo muito rápido. Eu costumo chamar de beauty plan, nosso plano de embelezamento. Leva alguns meses, às vezes 6 meses, às vezes 8 meses. As cicatrizes de acne são bem difíceis. É bom a gente até diferenciar. As cicatrizes que são mais assim, simplesmente arredondadas, que você puxa a pele e que melhora quando você puxa, são as distensíveis, são as melhores, são as que têm melhor possibilidade de grande melhora. Aquelas que você puxa e ainda continuam muito profundas, são as mais difíceis, mas nada impossível. A gente vai associar várias técnicas para isso. Eu vou Mas mostrar agora o microagulhamento tradicional, aquele que dá uma sangradinha e que é maravilhoso, porque a gente gosta para fazer o famoso... Olha grande. aqui. Então, esse é o famoso microagulhamento tradicional. Dependendo do que a gente quer tratar, a gente vai mais profundo ou não. Também, pomada anestésica absolutamente suportável. E depois que a gente termina esse sangramento, passa um medicamento, um sérum, na verdade, que a gente quer que esse medicamento vá realmente penetrar. Através desse microagulhamento, ele fez pequenos canalículos. O que você usa depois do microagulhamento, doutora? Então, aí depende. Se é uma pele que tem pigmento, que tem mancha, que eu quero clarear, então eu já aproveito que eu fiz esses furinhos e eu entrego esse... Aí eu uso um clareador, porque esse clareador vai mais ali na derme profunda e eu consigo clarear. Se é uma pele que eu quero melhorar mais essa estrutura de cicatriz, colágeno, eu entrego o medicamento para aumentar essa formação de colágeno. Então, aí nós vamos tateando aí. Se é uma pele acneica, você entrega um produto que melhora essa acne. Se é uma pele com rosácea, um produto que melhora essa rosácea. Hoje está espetacular, doutor Otávio. Tem produto para tudo. Tem Para tudo, tratamento para evoluiu tudo. demais. Evoluiu demais. Se vocês lembrassem, há décadas, quando eu comecei, gente, só tinha acetinóico e creme básico, não tinha nem filtro solar. Vocês estão numa geração de tecnologia e de opções de cosmecêuticos sensacional. Daqui a pouco a gente vai falar aqui para a Débora, que mandou docinhos para a gente ontem, deliciosos. Ela está falando da água termal. Então, daqui a pouco a gente vai falar de rosácea. Eu só vou finalizar aqui com a questão de cicatriz, que é um tratamento que a gente gosta muito. Chama-se termoporação. O aparelho chama-se Tixel. E o que ele vai fazer? Ele esquenta tanto a pele que vai produzir colágeno através de um mecanismo muito interessante. É como se fosse uma ponteira e que ali vocês estão vendo que não é agulha, são realmente cones que vão entrar quentes diretamente na pele, conseguem chegar a uma profundidade da derme, que é onde nós queremos melhorar a cicatriz e fazer colágeno novo. A cada batidinha daquela, parece ali, são milissegundos, e faz um pequeno ferimento que nós chamamos de controlado. Nós queremos agredir essa derme de uma forma controlada para fazer um colágeno novo. Isso também é usado, além de cicatriz de acne, também para rugas. E nós temos usado e gostado muito para a região. Que área você tem usado? Pele oral? Estrias, pessoal, é fantástico para estrias, cicatrizes, né? Que é o mesmo mecanismo. Porque a estria, ela é uma cicatriz, perdeu a fibra de colágeno. Então, para estrias, para melhora também dos craquelados aqui, pele oral, código de barra.
nós temos gostado muito. Um full face, né? Para aquela pele grossa, áspera, que teve muita acne, os poros muito abertos, então ele dá uma abrasada. Ele dá essa rejuvenescida, né, doutor Otávio? Nós gostamos muito. Sim, e a recuperação é tranquila, é diferente, por exemplo, de É, um laser de CO2. Um laser de CO2, não. ele agride, tem que ficar 5, 7 dias em casa, é realmente bem mais complicado. Então, nós fizemos um resumo tradicional aqui da acne vulgar, da acne comum. Agora a gente vai falar um pouquinho da famosa maskne. Quando eu perguntei ali no Instagram se as pessoas sabiam, 35% falou que não sabia, então todo mundo sabia. Na verdade, eu acho que este conceito de maskne não é muito claro para nós, assim, para a população. Porque está todo mundo achando que simplesmente o fato da máscara aumentar a possibilidade de ter acne seria o maskne. E na verdade não é isso. Teve uma matéria muito interessante, por isso que eu me inspirei para falar nessa live sobre isso, do New York Times em junho do mês passado, mostrando que esse fenômeno que eles chamam de maskne, em 83% desses médicos de frente, enfermeiros, é confundido com acne. E, na verdade, eu até pus aqui a doutora Doris Day, que é uma grande amiga de Nova York. Vou pôr, mas não tem o som. Mas amanhã eu vou colocar no IGTV. Só vou colocar aqui para mostrar que ela mandou a explicação sobre maskne. Então, na verdade, ela é uma médica super conceituada, talentosíssima, linda, e ela explica para nós exatamente o uso da máscara causando esses traumas, esses microferimentos, né, quebrando a barreira cutânea, favorece o aparecimento de bactérias, de fungos, pelo fato do trauma das máscaras na pele. Então, não isso é confundido com acne. Então, maskne é um fenômeno que, pelo excesso de trauma mecânico das máscaras, acaba levando ao aparecimento dessa vermelhidão. Então, como se fosse uma grande irritação, como se fosse uma grande dermatite, favorecendo a instalação desses micro-organismos. Fala um pouquinho de barreira cutânea para nós. Pessoal, é assim, a barreira cutânea é como se fosse o olhinho da pele. Eu falei uma vez no programa manto hidrolipídico, o pessoal não entendeu nada. Então... mas é lindo esse nome, manto hidrolipídico, eu adoro, tem que falar. Agora explica, então. É assim, o manto hidrolipídico é esse olhinho. Toda pele tem esse olhinho que lubrifica. Isso é a barreira cutânea, esse olhinho, esse manto hidrolipídico. Esse olhinho. Se qualquer processo inflamatório, alergia, dermatite, você tem uma ruptura disso. Quer dizer, esse equilíbrio, ele é rompido. É como se fosse um solo. Então, você olha, aquele solo fica todo rachado, trincado. E o solo, na verdade, ele era para estar lisinho. Então, quando isso está rachado, trincado, altera pH, altera a microbiota da pele, que são as bactérias boas e ruins. Então, isso aumenta a chance de ter uma piora ou de desencadear algumas dermatites, algumas doenças de pele aí. Então, é muito importante essa lubrificação. Por isso, os cremes emolientes, as orientações de banho, para que a gente possa seguir tudo isso para normalizar essa pele. Os cremes agora vão vir com probióticos, né, doutor Otávio? Agora, para normalizar toda essa barreira cutânea. Acho que a La Roche-Posay já lançou esses cremes. E essas crianças de dermatite atópica, nesta época de inverno, né? O que é dermatite atópica? São aquelas nas dobras, principalmente. E, obviamente, também o rosto ele fica mais avermelhado, mais sensível. São as crianças atópicas. Que aí pode confundir com rosácea. Fala um pouquinho, então, de rosácea, que tem várias perguntas aqui de rosácea. Rosácea é o seguinte, pessoal, é muito comum mulheres, 35 anos, hoje atendi 2 pacientes com rosácea, não tiveram e apresentaram, porque é o que eu falei, a pele agora está muito hipersensível, esse estresse, todo esse conjunto de alimentação mudou um pouco essa barreira mesmo cutânea, essa superfície da pele. Então, quando vocês virem vasinhos, aquele flush, quando mexe com uma panela, o rostinho fica vermelho. Quando bebe um vinho, fica vermelho. Ou do nada mudou a temperatura, vermelho. E pode ter também essas pústulazinhas igual acne. Pode confundir. Tem um tipo de rosácea que lembra a acne. Então, o pessoal acha que a acne é rosácea. Ou pode ter os dois.
Então, isso tem que tratar, porque vai crescendo o nariz, vai piorando esses vasinhos, e aí não fica legal, né? Dá uma qualidade de vida, vai ficando prejudicada, né? Tudo que passa, né, doutor Otávio, fica É uma muito pele vermelho, inflamatório. hipersensível. E aí eu acho que as pessoas precisam entender que a rosácea também ela precisa ser tratada a parte Sim, vascular. Então, os vaso. cremes vão acalmar, o skincare vai ajudar a sua pele a ficar menos sensível, a água termal vai ajudar. Mas se nós não tratarmos a rede lá embaixo de vasos, Vaso. não vai evoluir. Então, precisa o tratamento específico e aí somente lasers vasculares. Não existe cremes que Não. vão destruir ou vão secar esses vasinhos. Então, tem várias opções. Tem a luz pulsada com N alternativas, tem os lasers específicos, dye laser, NDIAG, de comprimentos específicos para o tratamento dos vasinhos. E lembrando que se a rosácea não trata, é incrível quando a gente mostra aquelas fotos para paciente, né? Três Aquele fundo que a dedos gente tem, vasos. o marrom e o vermelho, a pessoa assusta, porque é uma tecnologia de fotografia que mostra exatamente a alma dessa pele. E essa vermelhidão ela é bastante assustadora. Mas, se essa rosácea não for tratada, o nariz vai crescendo, gente. O nariz vai dilatando, infelizmente. Então, se você vê pessoas já de idade, pessoas mais claras, com o nariz mais dilatado, isso é o estágio final da rosácea. Então, começa a tratar logo que surge, para que não evolua dessa forma tão inestética, desagradável. E mesmo agora, no inverno, tomar um vinho, uma comida um pouco mais quente, sempre dá aquele flush. É porque é uma doença de pele benigna, né, doutor Otávio? Não é nada grave, pessoal, não é nada que vai malignizar, mas é crônica, então não tem uma cura, tem um controle. Então sempre você tem que estar ali tratando, fechando esses vasinhos, igual de perna. Fechou, abre, fecha, trata de novo, para você evitar esse quadro mais grave, né? Que é a rinofima, que fica o nariz e a pele no geral, né? Exatamente. E aí teve outra pergunta também perguntando, porque a dermatite seborreica, famosa, casta, ela acontece onde nós temos muitas glândulas sebáceas, couro cabeludo, dentro da orelha, do tórax, e agora alguns pacientes relataram, me fizeram perguntas no direct, perguntando como é que ele vai diferenciar se isso é uma alergia, se é dermatite seborreica ou perioral, porque começa a ter aquela vermelhidão, aquela descamação. Fala mais a favor de Então, dermatite seborreica, não? dermatite seborreica, até pelo quadro, a dermatite seborreica também é uma doença de pele benigna, não é nada que vai malignizar, mas que é crônica, não se sabe a causa ainda. Um dos gatilhos é o estresse, né? Então, tanto que é fato, a gente pergunta, piorou? Tá? Sim, toda vez que eu fico estressado, piora. É crônica, é cíclica, então a gente precisa tratar também nesse sentido. Nada impede de você ter as duas associações, né? A dermatite seborreica com uma alergia também associado. Mas É uma precisamos... possibilidade. E aí Sim, os medicamentos vão ser diferentes. Por exemplo, a dermatite seborreica, você pode usar os probióticos tópicos, o cetoconazol, que é um antifúngico, nós sabemos que existe a participação sim. desses, e que é diferente. Então, a gente falou de rosácea, a gente falou de acne, a gente falou da mascne, e aí tem a dermatite perioral, que também, às vezes, simula, porque são lesões de micropústulas nessa área, exatamente por isso que a gente chama de dermatite perioral. Fala pra gente um pouquinho dela. A dermatite perioral é complexo também, pessoal. Como eu falo, é complexo. Temos que investigar e afastar alergias. Essa parte de pasta é muito comum, né? As Pasta de dente. pasta de Exatamente. dente, às vezes o flúor escorre muito e aí dá essa alergia. Entra na linha ali das alergias, né? Então a Sim. gente precisa tratar seguindo esse padrão. Aí vai ter, por isso tão importante, doutor Otávio, a consulta, procurar um dermatologista de confiança. Porque aí Claro. o pessoal acha que corticoide resolve, aí mistura corticoide com antifúngico, com antibiótico, aí vira uma salada, aí a lesão muda, chega pra cá, E o corticoide piora. As pessoas não sabem. piora. Existem alguns casos de dermatite perioral causados pelo uso crônico do corticoide. Então, o diagnóstico, nós falamos aqui já de tantas patologias que lembram acne e que, na verdade, não são.
esse olhar, né? A telemedicina pode resolver. Os pacientes hoje em dia podem realmente resolver dessa forma. Olha, tem aqui Mário Eduardo Pulga, é o meu amigo de infância. Tem a Lucy Magalhães, eu não sei se é a doutora Lucy Magalhães Dermato também. Abraços e beijos a todos. Que bom estar encontrando pessoas aqui que a gente não encontra há muito tempo. A Cris Monteiro também. Teve uma outra pergunta, vamos falar um pouquinho de alimentação. Como a gente já falou de acne, eu acho que existe uma repercussão bastante importante. E hoje eu vi na internet, me escreveram no meu direct, falando sobre o abacate. Porque o abacate é um alimento que tem gordura boa e, assim, existem pessoas que acham que comendo o abacate à noite vai estimular o hormônio de crescimento. Alto lá. Eu acho que todo mundo precisa ter uma base mais científica, nada melhor do que uma nutricionista para orientar isso. Nós temos lá na clínica a Kênia, que faz uma dieta... Beijo, Kênia. Faz uma dieta específica. E, obviamente, o abacate, ele é. Agora, eu não sei lhe dizer que quantidade é necessário, né, o suficiente. Ele é calórico, ele pode aumentar o peso, né, pode se transformar em carboidrato. Agora, o abacate, como tem gorduras boas, associada ao whey protein, que era a pergunta, posso comer o abacate com whey? Existem alguns casos de whey que pioram a pele, pioram a acne. Por quê? É como os carboidratos de absorção rápida, as farinhas brancas, os açúcares, que vão solicitar uma insulina, o fator de crescimento número 1, like insulina, que vai fazer uma lipogênese, quer dizer, vai aumentar a produção de gordura da glândula sebácea e pode piorar a acne. Então tem que tomar muito cuidado também com a alimentação, que existem estudos muito interessantes. Mês passado, o Jornal da Academia Americana publicou um estudo com 24.452 pacientes, mostrando a correlação de alimentos que pioram. Então, os laticínios, as bebidas açucaradas, as gorduras com açúcar, então chocolate doce, que é o mais gostoso, né? O cacau 70-80% é maravilhoso, é antioxidante. O açúcar, você não gosta do... Eu não, eu gosto igual leite. Então, ainda bem que você não tem acne, porque poderia piorar bastante. Então, essa relação... O leite, né? O derivado do leite. Exatamente, exatamente. E o malefício do açúcar, né? Nós sabemos que o açúcar causa glicação. Isso é enferrujar todas as células. Envelhece, gente. Envelhece. Glicase, então, colágeno. Dietas mais hipocalóricas, com fibras mais integrais, muito probiótico e prebiótico, né, doutora Gabriela, que sabe muito de alimentação sobre isso, e tirar esses muito açucarados. Então, para acne, quem tem acne tem tendência, então acredito que essa pergunta sobre o abacate precisa consultar uma nutricionista. Eu acho que isso não é a gordura, né, doutor Otávio? Não é a gordura. As pessoas achavam que é a gordura que dá o acne. Então, o abacate, por ser gorduroso, não é a gordura. É alimentos com alto teor glicídico, de açúcar, né? Exatamente. É muito importante isso. Porque a gordura, né, nós sabemos que a gordura não vai aumentar a sua produção de óleo, a sua seborreia, ela é dependente dos hormônios, dos hormônios masculinos, e as glândulas têm receptores a esses hormônios. Então, a comida gordurosa em si não é especificamente que vai piorar. Então, fica de olho, né? E, obviamente, tudo que você come e acha que piorou, então, elimina da sua dieta. Existe tem que ter um bom senso. Estão perguntando sobre o rinofima. Fala um pouquinho do rinofima. Como é que trata o rinofima? Então, aí, pessoal, quando chegar nesse grau, que é aquele narigão muito comum e às vezes tem umas ondulações, aí é cirúrgico. Aí, porque deixou passar muito. Então, a gente tem que reduzir, abrasar essa área mais gordinha, né? Que vai ficando nodular. Depois a gente mostra uma foto, né, doutor Otávio? Sim, sim. O nariz de rinofima. Então, aí o principal tratamento é cirúrgico. Tem que tirar mesmo, abrasar, né? Laser, os lasers ablativos podem dar uma melhoradinha, associar os que tem componente para vaso, mas aí quando tá muito é cirúrgico. Voltando um pouco para as máscaras, a Lelo Bispo está perguntando se ela pode ter alergia por causa de sabão em pó e amaciante que lava as máscaras de algodão. O que você diria para ela?
Pode ler. Então é o seguinte, eu tentar lavar com sabão neutro, né? Eu uso muito depois que eu tive bebê o Ola, que são menos, são sabões menos abrasivos. Ou uma dica legal, tem um sabão líquido para pôr na máquina de lavar Omo. Doutor, o senhor sabe dessa? O senhor que estava aí lavando roupa na pandemia? Sim. E tem um que não tem corante. Ele é natural e é dermatologicamente testado. Depois vou postar uma foto. É um sabão mesmo, líquido, só que ele não tem esse corante, ele não tem Não é de coco, ele é químico mesmo. Não é Mas químico, mas ele é químico. dermatologicamente testado. A embalagem é natural, que a gente Uhum. aprova super, e ele é bem menos, não tem esses aditivos que tem nesse sabão em pó comum. Mas é um sabão para máquina, tá? Tem um Tá. açúcar, vende. Então precisa ver, porque a maioria das pessoas podem ter alergia ao que lava, né? Então precisa Sim. tentar ou sabão de coco, esse Olo, esse sabão que eu falei, para minimizar esses quadros alérgicos. Porque a gente, às vezes, vê pessoas que têm uma dermatite de contato e na anamnese a gente percebe que ou foi a fronha ou as toalhas com amaciantes. Com Isso que é amaciante. amaciante, tem que tomar bastante Ó, cuidado. idoso adora amaciante, porque acha que a toalha é Cheirosinho. dura, só que piora a alergia, porque já tem a pele seca, precisa cortar. Exatamente. A doutora Débora Ayala mandando um beijo. Estamos Adé. te esperando, hein? É, tudo que é gostoso demais desconfia. Doutor Bruno. Maria, linda. Uxa.ml, Maria. E as máscaras de microfibras, você recomenda ou não? Qual é a sua opinião sobre as microfibras? Então, nós preferimos ou algodão, né? A Uhum. microfibra é assim, malha, microfibra. A opção é sempre o algodão ou as de filtro mesmo, né? As que nós usamos cirúrgicas, que tem esse componente, as N95. Aí depende para o que você quer. Se é uma coisa mais light, vai ficar pouquinho, rapidinho, pode usar. Se vai ter essa oclusão, ficar muito tempo, aí precisa ter uma avaliação melhor, né? Estão perguntando se vai ficar live? Sim, vai ficar salvo no IGTV. Assim que termina, já vira IGTV, você já tem acesso direto. A Sandra do Rio também me escreveu perguntando assim, a famosa história, a ivermectina. Ela está tomando, quer tomar a cada 15 dias aquele protocolo da ivermectina e ela está com medo de ter alergia na pele. O que você pode falar para ela? Uai, Sandra, minha filha, veja bem, também tudo tem que ter um limite, né? Não é? A ivermectina agora está muito na moda, que é um dos protocolos, né, do Covid para contactantes, para rosácea, é um dos tratamentos que nós gostamos muito. Eu gosto da ivermectina, mas tudo assim no limite. Eu acho que, né, doutor Otávio, você pode É. tomar um período aí de 3 meses a cada 15 dias, no máximo é o que a gente passa. E Mas eu acho que quando existe uma patologia específica, específica para rosácea, né? exatamente. Mas ela está perguntando para o Covid. Então, Ah, para o Covid, não. não. Não existe nada. Eu acho que as pessoas precisam entender que 5 nós dias. trabalhamos com medicina baseada em evidência. Então, Sim, se não existem estudos comprovados, publicados, sim. falando a favor dessa medicação, eu acho que é como a cloroquina no começo. Todo mundo Eu sai não tinha comprando, está entendido a faltando. pergunta. Eu não Foi entendi. isso. Ela queria Sim. tomar. Então, assim, provavelmente não vai ter alergias, porque é descrito Não. muito pouco, mas é uma possibilidade de realmente não ter efeito nenhum. Então, para que tomar química e para isso? Quais os hidratantes, para esse caso da máscara, que é então essa deterioração da barreira cutânea, quais os princípios ativos que a gente poderia procurar nos produtos para melhorar essa hidratação? Porque a pele ficou super desgastada e a gente tem que usar alguma coisa que recupere a barreira. Podia dar uma pessoa perguntando que princípios ativos poderiam ser procurados no produto. Então nós sempre partimos do princípio algum produto que vai repitelizar, né? Que vai melhorar, que vai equilibrar esse epitélio. E que não seja muito oleoso. Porque o produto também. Porque existe hidratantes para pele oleosas. Não é porque você tem a pele oleosa, você não pode usar hidratante. Você pode usar um hidratante
para esse tipo de pele. Então, existem produtos e num veículo mais leve que fazem essa revitalização, né? Aí depende do grau de perda, quão tão inflamada a sua pele, sem também ocluir muito, né? Nós gostamos da linha do Cicabil, Cicalfate. Eu acho que os ceramidas, né? Cerosomos, ceramidas, ácido hialurônico, que contêm nessas formas, acho que eles têm um poder de recuperação da barreira cutânea bastante importante. Eu acho que uma outra coisa que a gente poderia falar também, por que dessas piores, dessas lesões nesses últimos 4 meses, é a questão do sono. As pessoas também estão tendo uma qualidade de sono pior. Isso gera um estresse oxidativo, né? Ansiedade. E outra coisa, as pessoas comeram mais nesse período. Então, essa questão também da alimentação influenciou demais. Eu acho que foi uma cadeia, né? O estresse, diminui o sono. As pessoas estão, né, sem poder fazer tudo que faziam. Não podem viajar, não podem ir para o Terminal 3. E a gente fica estressado. O senhor não vai tão cedo para o Terminal 3. Pode sossegar, viu? Parece que a vacina vai chegar até o final do ano. Estou com muita esperança. O que você falaria para essas pessoas que ainda estão em quarentena, que estão retomando a vida? O que poderia fazer para deixar um pouquinho mais light a vida? Pessoal, é assim. Eu acho que o grande foco tem que tentar se adaptar e se reinventar, né, doutor Otávio? Porque, igual eu estava falando com uma paciente, até a Debbie tá aí. Porque tá tudo tão ruim que você tem que rir, tem que tirar o lado bom daquilo. Porque se você entrar nisso, eu tava vendo um psiquiatra falar, acho muito importante isso. Subiu muito, né? Depressão, suicídio, todo de ansiedade. Separação, casais, separação. Separação, gente. Então, assim, nós estamos mesmo na época difícil, mas nós não podemos deixar a peteca cair, não. Temos que tirar o lado bom disso. Deprimir um dia, levanta a cabeça no outro dia, procura fazer uma coisa que te dá, né, ânimo. E esse psiquiatra falando isso, que esse isolamento não é mais tão saudável. Agora recomendando distanciamento social, para que as pessoas possam fazer algumas coisas que dão prazer, que tem esse distanciamento, mas que não se isolem totalmente. Então, eu acho que é por aí. É tentar ver o que melhor vai te agradar para que você tenha uma fuga, né? Tenha um escape e fique melhor. Claro, porque no começo acho que foi muito impactante. Muito todo impactante. mundo desesperando. Ninguém sabia fazer. Eu comecei a fazer ginástica 2, 3 vezes por dia. Um choque. A gente sabia lidar muito mal com tudo isso. Depois veio aquele momento de medo, de dúvida, sai, não sai, pode sair na rua. Eu acho que a evolução desses sentimentos, eles foram tomando um rumo realmente em quem não tem uma estrutura psíquica forte, muita ruptura mesmo, né? Na sua própria maneira de ver e de viver. Eu acho que foi um momento também, está sendo um momento, de que todo mundo se olhou um pouco mais para dentro. Eu acho que tem um lado aí de grandes descobertas pessoais, íntimas. Eu acho que todo mundo deve tirar um proveito. Eu espero, acredito que isso vai acontecer. E a gente vai estar voltando aí. Nós já estamos voltando. Nós já estamos atendendo aos poucos. Os pacientes estão voltando. Nós sentimos falta disso, porque a gente adora o que a gente faz. E já está quase acabando, doutora. Eu queria te deixar umas últimas palavras, senão a gente vai cair a live. Então é isso, pessoal. Vem pra cá, que aqui tá alegria total. A clínica tá blindadíssima. Vem passear. Tô tendo vários pacientes que estão vindo pra cá. Eu só saio pra vir pra cá, que eu tô com 2 idosos na minha casa. Então é máscara, é tudo paramentado. E vamos tomar café junto, vamos rir, vamos melhorar. Um beijo, tamo aqui, o que precisar. Fica com Deus. E muita fé em Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora. A gente vai salvar agora em IGTV, porque em 1 minuto vai cair. Muito obrigado a todos. Deem sugestões aqui para nas nossas lives. E segunda-feira vai ter uma super interessante. Nada a ver com medicina. Clínica Otávio de Associados. Isso. Letícia, põe aqui o Instagram também. Nós temos 2 Instagrams.
porque é o Otávio Macedo e Associados e o meu que vocês já seguem. Então, até a próxima segunda-feira tem outra live com um assunto totalmente diferente. A Nelly Pereira vai estar conosco. Show. Não vou falar ainda o tema. No sábado e domingo a gente vai começar a anunciar. Obrigado, uma boa noite. Fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau.